Meu nome é Francisco Canindé dos Santos. Eu sou escritor, escrevo sobre ciência e fé para quebrar esses paradigmas que existem na cultura de que ciência e religião têm que ser inimigas fundamentalmente. Então, o meu objetivo com meus livros é justamente isso. É essa cosmovisão que essa cultura construiu em base numa rivalidade que existe entre esses dois campos. Só que muitas descobertas científicas estão minando pouco a pouco essas rivalidades. Então, em posse desse conhecimento, eu comecei a escrever livros. A psicanálise e a religião, a sociologia e a religião, e sua relação com a política, né? Porque a gente tem visto nos últimos anos no nosso país que esse elemento esteve muito presente na campanha política presidencial, pois de um lado uma parte da sociedade conservadora, né, acusava a esquerda de estar deflagrando essa crise cultural, apoiando vários temas que, segundo eles, prejudicam nossos valores. E do outro lado, a esquerda querendo se reafirmar dentro desse contexto, mostrando que essas bandeiras eram essenciais para a luta da justiça social. Então nós estamos aqui para tentar desvendar esse assunto à luz de ciências como antropologia, sociologia e outros ramos do conhecimento humano. A cultura, né, como eu havia falado antes, ela jogou essa rivalidade entre esses dois polos, mas que essa tática da cultura não foi algo tão bem sucedido. Por quê? Porque a cultura ocidental, ela se deve em muito à difusão do cristianismo no mundo ocidental. Ora, antes do cristianismo entrar na Europa e fazer um impacto muito grande em todas as áreas do conhecimento, a filosofia, a política, as artes, até as ciências físicas, a religião também teve seu ponto crucial. Então, antes disso, a cultura da Europa era totalmente diferente. É só a gente pegar um exemplo do casamento, né? Que antes a poligamia era aceita. Aí veio o cristianismo e colocou uma outra moral dentro da ordem familiar. E o infanticídio, então, era algo legalizado no Império Romano. Existiam até leis que se podia sacrificar crianças caso elas nascessem com defeitos. E aí veio o cristianismo valorizando a infância. Quem nunca ouviu falar daquela passagem de Jesus, que vem umas crianças até ele e os seus discípulos querem impedi-lo de abraçar as crianças, e ele diz: deixa-as vir, porque é delas o reino dos céus. Essa passagem aí não ficou só naquele canto, não. Ela teve uma grande influência na psicologia para remodelar o conceito de como as pessoas viam a infância, que eles viam apenas como uma miniatura de adulto. E a psicologia, influenciada também por esses ensinamentos, viu que a infância é uma parte do nosso desenvolvimento, uma parte da vida do nosso desenvolvimento muito especial, que não é só um estágio menor da nossa personalidade. Orgias e depravações eram comuns. Se a gente assistir filmes de guerras, eu mesmo assisti um e vi, isso não era só da ficção, não, acontecia realmente. Chegava um bando de homens, invadiam uma vila e achavam que tinham o total direito de estrupar as mulheres que ali habitavam. E os homens que ficavam vivos diante da matança tinham que assistir às suas próprias mulheres sendo violentadas sexualmente e não poderiam fazer nada.
Isso era uma prática comum. A moral cristã que a Bíblia trouxe sobre esse assunto, sobre o sexo, harmonizou a vida sexual do Ocidente. Além do mais, o cristianismo contribuiu para a formação de hospitais e casas de saúde que cuidavam dos doentes, porque essa prática não existia antes do cristianismo chegar. Se deve sim à pregação da mensagem da cruz no Império Romano, essa prática, porque eles incentivaram a construção de hospitais e também de escolas e universidades. A educação no Ocidente ela foi impulsionada pela mensagem da cruz, pela mensagem de Cristo. Claro que existe muita coisa em comum entre o que a esquerda formulou dentro das suas lutas sociais e o que está escrito na Bíblia. Claro que os cristãos não vão mergulhar de tudo no que essa corrente política faz. A Bíblia manda a gente ser sábio. Lá em Tessalonicenses tem uma passagem que diz: examinai tudo, retende o bem. E a gente pode reter várias coisas que a esquerda diz, porque elas estão de acordo com o amor pregado na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ora, o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, no capítulo 5, versículo 9, tem dizendo assim: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Ora, quando a Bíblia diz que o proveito da terra é para todos, a gente vê claramente aí uma similaridade com a luta da reforma agrária, que quer o quê? Que quer que a terra seja para todos e não apenas para beneficiar um pequeno grupo de latifundiários que explora uma massa camponesa, dando-lhe um salário que dá apenas para sustentar o pão diário. Realmente, muitas pessoas usam distorcidamente algumas passagens da Bíblia para legitimar a acumulação de bens, porque a direita visa o quê? Visa concentrar capital. A direita representa quem? Os interesses dos empresários. E lá no livro 1 João, lá no final do Apocalipse, ele diz assim: as pessoas que têm bens nessa terra e sabendo que o seu irmão precisa, como estará o amor de Deus nele se ele não dividir os seus bens? Mas, como eu havia dito antes, eles usam algumas passagens afirmando que Abraão era rico. Só que tem uma coisa: quando Abraão vivia, ele vivia numa organização social chamada clã, em que tudo que o chefe do clã tinha era compartilhado com os outros membros. Então, a gente não pode usar a riqueza de Abraão como justificativa para a concentração do capital de hoje. Até porque existe uma passagem na história de Abraão que ele compra umas terras e depois a sua descendência habita num longo território que hoje é chamado de Israel. Ora, a Bíblia não dá detalhes, mas a gente imagina como foi explanado numa novela da Record, que o Moisés fala numa fala dele, essa parte não tem na Bíblia, mas a gente imagina isso, que ele disse que aquelas terras pertencem àquele povo porque foi compradas por Abraão. Isso quer dizer o quê? Que Deus providenciou que Abraão tivesse riquezas, não para uma finalidade própria, particular, como hoje acontece no sistema capitalista, mas para que ele pudesse comprar a terra e toda a sua descendência pudesse formar uma nação. É tanto que depois essa terra não ficou nas mãos de poucas pessoas, elas foram distribuídas
entre 12 tribos, após eles voltarem do exílio do Egito e reconquistarem aquela terra. Mas, fora distorções como essa, não existe nada na Bíblia que legitime as igrejas a apoiarem a direita. Até porque a direita, para conseguir o apoio do cristianismo, ela usou de uma farsa, defendendo os valores tradicionais da família, da pátria e da religião. Ora, se a gente for analisar bem a história, a gente vai ver que a direita sempre foi injusta intelectualmente com as pessoas. Quer dizer, intelectualmente falando, ela não passava a verdade. A gente pode ver que a direita não está preocupada com a família. Por quê? Porque se a direita tivesse preocupada com a família, ela apoiava um projeto que montasse uma economia com uma renda mais distribuída, com uma renda distribuída mais justamente. Porque se ela concentra a renda demais e deixa as famílias da classe operária só com aquilo que vai supor sua subsistência, logicamente ela vai deixar a família em conflito. Eu acredito que o aspecto positivo da direita seja o crescimento econômico, e o negativo é porque ela não conseguiu distribuir essa renda. E que esse aspecto positivo do crescimento econômico, a esquerda teria que repensar outros caminhos para continuar mantendo esse crescimento, não só econômico, mas tecnológico. Quer dizer, é um ponto positivo da direita, mas isso não significa que a esquerda não poderia também se renovar para crescer também nesses aspectos, o econômico e o tecnológico. E eu acredito que o aspecto, como é óbvio a gente pensar que o aspecto positivo da esquerda é a distribuição de renda. Eu acredito que o aspecto negativo seria tentar transformar a sociedade pelo um método ditatorial, como eles querem fazer, de fazer uma revolução e implantar uma ditadura de classe. Eu acho que se eles trabalhassem primeiro a conscientização e a renovação do novo homem, seria um caminho melhor para evitar o que aconteceu na ex-União Soviética e no leste europeu, que eles começaram a querer transformar a sociedade pelas armas, pela violência, implantaram ditaduras e acabaram caindo em alguns mesmos erros que a direita estava fazendo. É por isso que dois grandes pensadores, que nem o Paulo Freire, grande filósofo e educador, e o outro Frei Beto, disse nos seus escritos que aqueles regimes não eram socialistas, eles eram capitalismo de Estado. Vários conhecimentos produzidos academicamente que já estão ali na Bíblia, como por exemplo, a gente falou aqui de esquerda e direita e falou algumas coisas que existem na Bíblia que as ciências sociais já discutem. O proveito da terra é para todos, a reforma agrária, tem muitas e outras coisas aqui que a gente pode, que a gente for ler na Bíblia, e que se a gente for ler o conhecimento produzido academicamente, a gente vai ver que o que os cientistas falaram, o que os cientistas chegaram à conclusão, os escritores bíblicos já colocavam nas suas páginas. Uma das coisas mais fáceis da gente ver, da gente entender, é que na época que a Bíblia foi escrita, o mundo não tinha a menor ideia que a Terra tem um formato de redondeza. Em Isaías diz isso, que Deus está sobre o círculo da Terra, quer dizer, mostrando a Terra como uma esfera. E isso só ficou óbvio para a humanidade com as grandes navegações, que marcou o final da Idade Média
e trouxe a Idade Moderna, né? Porque as grandes navegações provaram que a Terra era redonda. E os instrumentos também que eles ópticos que eles usaram para enxergar as coisas também mostraram a redondeza da Terra. Então, isso é apenas um exemplo. A Bíblia está cheia de informações que mostram essa parceria. Ou melhor, que a Bíblia antecede o conhecimento científico em muitas ocasiões. O Prisma Social da Bíblia é mais uma das minhas obras que eu ressalto essa aliança entre ciência e religião. Só que dessa vez eu deixo apenas no campo da sociologia. Muitas pessoas acharam estranho essa obra porque eu estou aproximando o socialismo científico dos conceitos da Bíblia. E o imaginário popular, ele imagina que o socialismo é algo que pertence ao marxismo, a Marx, que foi quem sistematizou o comunismo. Só que tem uma coisa, o socialismo e o comunismo, eles não pertencem ao marxismo. O marxismo é apenas uma das versões do comunismo. O que Marx fez foi apenas sistematizar a ideia, quer dizer, dar status científico a um sonho que a humanidade já vinha galgando há muito tempo. Numa das obras de Marx, ele diz que a religião é o ópio do povo. É por isso que a maioria das pessoas elas acham que é impossível conciliar socialismo com a Bíblia. Mas só que tem uma coisa. Quando Marx fala que a religião é o ópio do povo, ele não estava realmente acusando a religião de ser o fruto total da alienação da humanidade. Quem faz isso era um contemporâneo dele que eles tinham vários debates intelectuais. O nome do pensador chamava-se Luigi Feuerbach. Ele dizia que a religião é o sol ilusório e que as pessoas projetam em Deus aqueles que eles queriam ser. E para Feuerbach, a religião era total alienação. Aí Marx, estudando a sociedade, ele disse, não, a religião não é a total alienação. A alienação do homem, segundo Marx, estava na alienação da divisão de classes sociais. Que uma classe dominante, tendo nas suas mãos o poder sobre os meios de produção, produzia as ideias para alienar as classes subalternas, para alienar os menos favorecidos. E que, por as classes dominantes terem esse poder sobre os bens materiais e também sobre as ideias, eles exerciam esse controle também sobre as outras áreas da sociedade, a política, a educação, a cultura e a religião. Quer dizer, para Marx, a religião não era a alienação total do homem. A religião reproduzia a alienação que acontecia na divisão de classes sociais. Foi então que eu resolvi fazer esse livro, O Prisma Social da Bíblia. Porque ele abriu um espaço aí para a gente pensar o seguinte: se a religião reproduz a alienação vinda da divisão de classes, então seria possível imaginar o sistema religioso sem essa reprodução, sem essa influência de ideias? Bem, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que ela está isenta desse contexto. A gente vê que ela está isenta dessa reprodução de ideias, que a Bíblia não reproduziu sob hipótese alguma essa alienação de classe. É tanto que a Bíblia é contra a concentração de renda, que lá em Mateus 6,19, Jesus disse, não ajuntei tesouros na terra. A Bíblia é contra a retenção do fruto do trabalho do trabalhador, como a gente vê aqui em Eclesiastes,
Eis que vi boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias de vida. Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E já em outra passagem, também diz assim, que bom era que o trabalhador gozasse de todo o fruto do seu trabalho. Quer dizer o quê? A Bíblia está dizendo que o trabalhador não goza do fruto do seu trabalho. E Marx diz que isso também, que ele é retido por um conceito chamado mais-valia. O que a Bíblia está dizendo é o que Marx diz. Então, isso prova o quê? Que a Bíblia ela é contra a exploração do trabalhador. E ela também é contra a divisão de classes sociais. Porque lá em 2 Coríntios, a gente pode ver um texto que enfatiza bem isso. Que é quando o apóstolo Paulo chega numa comunidade em que a sua base é a agricultura. E ele diz, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles de modo que a abundância daqueles venham a suprir a vossa falta. Assim haja igualdade, como está escrito. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Paulo chega nessa comunidade e vê que a base da agricultura, que a base econômica é a agricultura. Então, ele percebe que uns estão produzindo mais do que outros. Então, ele diz que aqueles que estão produzindo mais, peguem seu excesso e cubram aqueles que não estão conseguindo produzir o suficiente. E que haja igualdade e não haja falta para ninguém. Então, com essa passagem, a gente vê que Deus, ele recomenda a igualdade entre as classes. Pelo menos naquilo que se diz a produção de riquezas. Então, com isso a gente volta ao que foi dito anteriormente, que a Bíblia ela está isenta dessa reprodução de ideias que alienam os menos favorecidos. Pelo contrário, ele é um manual de esclarecimento. A Bíblia foi válida para a Idade Antiga, onde o sistema era escravocrata, tanto que lá em Jeremias tinha dizendo que a gente não pode utilizar o trabalho do seu próximo sem remunerá-lo. Essas passagens que falam sobre reter o salário do trabalhador para que o lucro do empresário cresça, mostra que serve para hoje e serve para amanhã. A Bíblia é um manual que foi para ontem, é para hoje e é para amanhã. Como é para amanhã? Porque toda lei se resume no amor, que Jesus Cristo disse. E se a gente amar o nosso próximo como a si mesmo, não vai haver exploração do ser humano pelo ser humano, porque quem explora não ama. Então a Bíblia também dá o recado para o amanhã. Bem, em termos de cultura, a gente pode ver que é em todos, moralmente falando, sexualmente falando. A gente não pode nem dizer que tem o maior, porque a Bíblia teve contribuição em todos as áreas da sociedade, até mesmo o direito foi influenciado pela Bíblia. As leis que existem em Deuteronômio e em Levítico, que são 2 livros do Antigo Testamento, influenciaram bastante a legislação do mundo ocidental. Leis que falam a respeito da propriedade, leis que falam a respeito da dignidade da vida humana. Quer dizer, em todas as áreas a gente tem contribuição, mas tirando do campo antropológico para o campo teológico e para fé, o maior legado da Bíblia foi Jesus ter morrido pelos nossos pecados e ter proporcionado ao homem o direito de sonhar e viver para sempre, porque na cultura também está escrito isso, esse sonho do ser humano. Quem nunca ouviu falar em desenhos animados, filmes, da Fonte da Juventude, em músicas de um conjunto internacional, Alphaville, que tem Forever Young, Vive Jovem para Sempre.
Quando Getúlio Vargas, um presidente do Brasil, se suicidou, ele escreveu uma carta testamento e disse: eu saio da vida para entrar na história. Quer dizer o quê? Seu nome ia ficar gravado para sempre, eternamente. Então a eternidade é o que sempre o homem buscou. E essa busca, ele deixou as marcas na cultura. Seja na ficção, seja na política, seja na mitologia. A gente vê nas entrelinhas da cultura esse sonho lá encravado, batendo na porta do coração do desejo humano, dizendo: eu quero viver para sempre, eu não quero morrer. Mas essa parte aí é uma questão de fé. Eu penso o seguinte, eu penso que o futuro das minhas obras é ir nesse ritmo, né? Continuar desfazendo os tabus que provocam as brigas entre esses dois campos e mostrar para a humanidade o quanto ela ganharia se ciência e religião fizesse as pazes. Como foi dito uma vez num comercial da Futura, que disse: e se religião e ciência fizessem as pazes? Ela deixou só a interrogação. E se cada um for imaginar o benefício que a humanidade teria, com certeza a gente veria muitos, né? E eu acho que se tivesse uma multidão para responder essa pergunta, como eu acho que tem muita gente que está assistindo, cada um vai imaginar algo maravilhoso, porque ciência e religião, mesmo com suas distorções de ambos os lados, porque a ciência também tem sua distorção, a bomba atômica, o clone, que é uma pesquisa que não serve para nada, a corrida espacial, são milhões gastados em naves espaciais, foguetes que poderiam estar saciando a fome de muitos. Então a ciência também tem os seus males, assim como a religião tem. Se a gente visse o encontro dos dois, a gente já veria esse ponto negativo, que um poderia enxergar o que o outro estava fazendo de errado. E os dois, sem esses lados negativos, eles buscam a mesma coisa, que é o quê? Construir um mundo melhor para todos. Já imaginou essas duas áreas de mão dadas nesse propósito? Como ficaria a humanidade? Muito melhor do que hoje, eu tenho certeza. Aqui eu deixo minhas considerações finais para todos vocês que estão vendo este debate sobre ciência e religião. Eu acredito que vocês tiveram muito contatos com muitos paradigmas que nos fazem enxergar que as duas são inimigas. Mas o último recado que eu quero deixar para cada pessoa que está nos vendo, que está nos assistindo, é que vocês pesquisem, procurem aprender, leiam a Bíblia, vejam que o cristianismo ele já contribuiu muito para a nossa cultura e tem a contribuir bastante. O que a gente tem que fazer é o quê? É pesquisar, investigar. Jesus Cristo mesmo disse: examinar as Escrituras, pois elas testificam de mim. Porque nessa busca você vai ver que todos os preconceitos, tabus que foram criados em cima do cristianismo por um falso conhecimento, eles vão cair por terra. E você vai se despir de todos esses paradigmas que impedem de você ver que o que há de mais nobre de conhecimento está nas Escrituras Sagradas.